Queridos, na aula passada, nós começamos o nosso segundo módulo, que trata sobre o ser e as obras de Deus. Quem Deus é, o que ele fez e o que ele faz. E na nossa última aula, nós começamos a pensar um pouco sobre a forma como Deus se apresenta na Bíblia, com uma linguagem antropomórfica, antropopática e assim por diante. Vimos também um pouco sobre os nomes de Deus. E vimos que o nome principal que é revelado de Deus no Antigo Testamento é o nome Yahvé, que aponta para a sua autoexistência. E vimos que no Novo Testamento esse nome Yahvé é substituído por Kyrios, que é usado com referência a Jesus. Então Jesus Cristo é o Deus todo-poderoso, autoexistente. E hoje nós começaremos a ver os atributos de Deus, as características de Deus. E esse é um assunto, irmãos, que, assim como dissemos na aula passada, ultrapassa o nosso entendimento. É tentar entender o que está além da nossa capacidade cognitiva. É tentar compreender o incompreensível. Mas não é porque o caráter e o ser de Deus está além do nosso conhecimento que nós não vamos nos aplicar a conhecê-lo mais. O A.W. Pink, no seu livro Os Atributos de Deus, um material maravilhoso que você deveria ler uma vez na vida, ele diz assim: a incompreensibilidade da natureza divina não é razão para desistirmos da pesquisa reverente e da luta em oração para aprender o que ele de si mesmo revelou por sua graça em sua palavra. Dado que somos incapazes de adquirir conhecimento perfeito, seria insensato dizer que, portanto, não faremos nenhum esforço para conseguir qualquer proporção dele. Eu acho essa provocação do Pink interessante, porque na nossa vida secular, no trabalho, nos estudos, na carreira acadêmica, quando nós encontramos assuntos que nós não dominamos, a gente não abandona de uma vez. Nós nos aplicamos para entender, não é? Nos aplicamos para, de alguma forma, manejar aquele conhecimento. E com a Bíblia, a gente faz normalmente o oposto. Ah, eu não entendo isso? Então, deixa quieto. Vou viver sem entender. E viver sem se aplicar para entender quem Deus é empobrecer a vida. Porque se Deus é o supremo bem, se Deus é o supremo ser glorioso, majestoso, não se aplicar a conhecê-lo é privar você mesmo de conhecer mais felicidade, mais alegria, mais assombro com a pessoa de Deus. Então, como lemos na semana passada, como diz o Charles Spurgeon, não existe assunto mais importante para o cristão do que conhecer quem é Deus. Por isso, a gente vai gastar essa aula tentando entender o que são os atributos de Deus e especialmente os atributos incomunicáveis. A nossa mente não vai compreender tudo. E tudo bem. A gente vai, pelo menos, tentar absorver um pouquinho do que Deus revela de si mesmo. Agora, o que são os atributos de Deus? A palavra atributo é um sinônimo de característica. Tudo bem? E uma das definições que eu gosto é a definição do Robert Raymond, na sua teologia sistemática. Ele diz assim: os atributos de Deus são essenciais à natureza de Deus. Eles compreendem as características de Deus que o distinguem como Deus. É precisamente na soma total de seus atributos que sua essência como Deus encontra expressão. Com eles, ele se distingue como Deus de todos os outros seres. Sem eles, coletiva ou individualmente, ele simplesmente deixaria de ser Deus. O que são os atributos de Deus? As características distintivas de Deus. Todo ser tem atributos. Todo ser tem características. Você tem características intrínsecas, únicas. Você tem um DNA único seu, uma única impressão digital, que é só sua. E ao mesmo tempo você tem características que são compartilhadas com outras pessoas da mesma espécie, digamos assim. Com Deus é a mesma coisa. Ele tem características que são particulares dele e outras que são, de certa forma, comunicadas a nós. Mas para ter uma definição mais simples, que é a que eu quero usar com vocês nessa aula, nós definiremos da seguinte forma: os atributos de Deus são as suas características infinitamente perfeitas, conforme descritas na Bíblia. Então, atributos de Deus são as suas características infinitamente perfeitas.
Antes de continuarmos, a gente tem que ter algumas coisas em mente para entendermos esses atributos. Primeira coisa, esses atributos devem ser entendidos dentro daquele contexto que nós chamamos de simplicidade de Deus na aula passada. Na aula passada nós dissemos que Deus é um ser simples. E por simples não quer dizer que Deus não é arrogante, que Deus é gente boa, que Deus não tem frescura, não é isso. Simplicidade é o contrário de composto. Você é um ser composto, não é? Você tem corpo e alma, você tem partes no seu corpo. Deus não é assim, Deus é um ser que não tem partes, Deus é um ser simples. Sendo assim, os atributos de Deus não são partes de Deus. Deus não é, em uma parte, amor, em outra parte, justiça, em outra parte, ira e assim por diante. Deus não tem compartimentos. Os atributos fazem parte dessa essência única e simples de Deus. Então, com isso, eu quero que você entenda que Deus não tem compartimentos nem partes. Deus é totalmente amor, totalmente justo, totalmente santo e assim por diante. Outra coisa, os atributos de Deus são a sua essência. Ou seja, essas características não são coisas que vão se somando ao ser de Deus. Não é igual você, que você tem alguns atributos que somados dão origem a quem você é. Então você tem a sua personalidade, você tem seu cabelo, você tem os seus traços físicos, os seus membros, e esse conjunto da obra resulta em você, não é? Mas se você perder alguma dessas coisas, você não deixa de ser você. Exemplo, você tem braços, ou pernas, ou cabelo, alguns, né? Cabelo. Se você perde alguma dessas coisas, você não deixa de ser você. Porque esses membros, essas coisas que você tem, não são a sua essência. Tudo bem? São coisas que você tem. Com Deus não é assim. Os atributos não são partes de Deus. Os atributos são a própria essência de Deus. Para deixar isso mais claro, veja o que diz aqui o Herman Bavinck. Nós, como seres humanos, podemos fazer uma distinção entre o ser e os atributos das pessoas. Um ser humano pode perder seu braço ou sua perna. Ou, em um estado de sono ou doença, perder a consciência sem deixar de ser humano. Mas em Deus isso é impossível, uma vez que seus atributos coincidem com o seu ser e também que todo atributo é o seu ser. Ele não é apenas sábio e verdadeiro, bom e santo, justo e misericordioso, mas também é sabedoria, verdade, bondade, santidade, justiça e misericórdia. Então, os atributos não são pecinhas no quebra-cabeça que quando se formam, se juntam, formam Deus. Não. Os atributos são a essência de Deus. Ele se revela dessa forma. Outra coisa importante para a gente pensar é que nós fazemos uma divisão entre os atributos de Deus. E essa divisão, ela é simplesmente pedagógica. Não é essencial. Não existe essa divisão na essência de quem Deus é. Nós faremos uma divisão que eu vou falar aqui a seguir, mas é só para a gente entender. Não é que Deus tem essa divisão em si mesmo, tudo bem? Que divisão é essa, pastor? Bom, nós costumamos na teologia dividir os atributos de Deus entre atributos incomunicáveis e atributos comunicáveis. O que são atributos incomunicáveis? São aqueles que Deus não comunica com o ser humano. Aqueles que são exclusivos de Deus. E por isso, por ser exclusivos de Deus, eles enfatizam a transcendência de Deus, a sua exaltação sobre a criatura, a sua separação em relação à criação. Então, os atributos incomunicáveis são aquelas características que separam Deus da criação. Tudo bem? Os comunicáveis são aqueles que, em contrapartida, ele comunica, compartilha com a gente. Ou seja, Deus tem características que ele, de alguma forma, compartilha conosco. Então, da mesma forma que Deus é algumas coisas, nós também somos, assim como Deus. Claro que numa medida infinitamente menor, mas nós somos, de certa forma, agraciados com esses atributos comunicáveis.
E os atributos comunicáveis, eles enfatizam a imanência de Deus. A imanência diz respeito à proximidade de Deus. Deus está próximo da sua criação. Ou seja, por um lado, nós vemos que Deus é totalmente exaltado, separado, acima da sua criação. Atributos incomunicáveis. Por outro lado, nós vemos que Deus está próximo da sua criação, tão próximo que ele compartilha conosco algumas das suas características. Tranquilo isso, irmãos? Deu para entender essa divisão? Pastor, não entendi muito bem. É assim mesmo. É assim mesmo. Como eu disse, é só para a gente tentar entender. Tudo bem? Vamos pensar um pouquinho agora sobre os atributos incomunicáveis de Deus. Aliás, a nossa aula hoje vai se concentrar somente nesses atributos incomunicáveis. Para não ficar nas minhas palavras, mais uma vez eu cito aqui o Bavinck. Ele diz assim: entre os atributos incomunicáveis de Deus, estão aquelas excelências ou virtudes que revelam que tudo o que está em Deus existe nele de modo absolutamente divino e, portanto, não é suscetível de ser compartilhado com as criaturas. Esse grupo de atributos afirma a absoluta exaltação e incomparabilidade de Deus. Nós já falamos de pelo menos 2 atributos incomunicáveis na aula passada. Nós falamos da unidade de Deus, e a gente expressou bastante isso naquela questão do nome Yahvé, e também a simplicidade de Deus, que eu citei novamente hoje. Então, esses 2, eu não vou falar. Se você quiser saber mais, volte na aula passada, veja o vídeo, e nós explicamos um pouco sobre a unidade e a simplicidade de Deus. Eu vou começar trabalhando o atributo da independência de Deus. Independência. Um outro nome para esse atributo é aceidade, com 2 S's. Aceidade. Essa expressão vem do termo latino AC, por si, em si. Independência significa dizer que Deus é totalmente independente da criação como um todo, no seu ser, nas suas obras, nos seus atributos. Deus não depende de absolutamente nada para existir, para ser e para fazer. Deus é independente. Veja o que João diz, registrando as palavras de Jesus, em João 5, 26. Pois da mesma forma como o Pai tem vida em si mesmo, ele concedeu ao Filho ter vida em si mesmo. Olha essa expressão, vida em si mesmo. Vida autoexistente. Vida autossustentada. Qual ser no universo pode dizer de si mesmo que tem vida em si mesmo? Nada. Tudo teve um começo e tudo depende de um ajuste fino dos elementos para continuar existindo. Com Deus, não. Ele tem vida em si mesmo. O J. Carson, comentando esse versículo, ele fala assim: Deus é autoexistente, ele é sempre o Deus vivo. Meros seres humanos são criaturas derivadas. Nossa vida vem de Deus e ele pode tirá-la tão facilmente quanto a Deus. Então Deus é independente da criação, de modo que ele não necessita de nada para existir. Deus não foi causado, Deus não foi criado, ele sempre existiu, ele nunca teve um começo. Pastor, mas como é que eu entendo isso? Você não entende, você crê. Porque tudo que nós temos na nossa realidade, tudo teve um começo, exceto Deus. Na linguagem da teologia filosófica, Deus é a causa não causada. Ele nunca teve um começo. Porque se alguma coisa tivesse causado Deus, ele não seria independente. Talvez seria independente na sua permanência, mas não no seu início. Então Deus, ele tem vida em si mesmo. Ele é independente para ser. Mas não só isso. Veja o que diz Atos, capítulo 17, verso 25. Paulo pregando, ele fala assim, lá no Areópago. Ele, Deus, não é servido por mãos de homens, como se necessitasse de algo, porque ele mesmo dá a todos a vida, o fôlego e as demais coisas. Paulo aqui ressalta 2 coisas sobre essa independência de Deus. Primeiro, ele não depende de nada da criação. Por outro lado, em segundo lugar, é ele que dá tudo para a criação. Comentando isso, o F.F. Bruce diz assim, esse versículo: o Deus que criou tudo não poderia ser considerado como exigindo algo de suas criaturas. Se ele está satisfeito em aceitar o serviço deles, não é porque lhe falta algo que eles possam fornecer.
Como pode o Senhor do céu e da terra precisar de algo que suas criaturas possam lhe dar? Paulo prega aqui num contexto em que os deuses greco-romanos, de certa forma, interagiam com os sacrifícios dos seres humanos para dar bênção, para dar colheitas, para dar chuva. É como se eles dependessem desse start humano para fazer alguma coisa. E Paulo fala, com Deus não é assim. O Deus verdadeiro não depende de nada da criação. De nada. Outro texto importante. Deus falando lá em Jó capítulo 41, verso 11. Quem primeiro me deu alguma coisa que eu lhe deva pagar? Tudo que há debaixo dos céus me pertence. Então, quando dizemos que Deus é independente, irmãos, ou a independência de Deus, nós queremos dizer que Deus é independente em sua existência. Ele não depende de nada para existir. Em suas perfeições, ele não depende de nada para ser quem ele é. Então Deus é amoroso, Deus é justo, Deus é santo, Deus é misericordioso. Não porque ele reage ao que o ser humano faz, mas porque ele é assim e ponto. Ele é independente em todas as suas características. Senão ele seria um Deus reativo. Não é assim. Ele é independente nas suas características e em suas obras. Ele não depende de nada para fazer o seu plano, para concluir o seu plano. Mais uma vez aqui citando o Herman Bavinck, que agora na sua dogmática, ele fala assim: tudo que Deus é, ele é por si mesmo. Em virtude de si mesmo, ele é bondade, santidade, sabedoria, vida, luz, verdade e assim por diante. Deus é ser absoluto, a plenitude do ser e, portanto, também eterna e absolutamente independente em sua existência, em suas perfeições, em todas as suas obras, o primeiro e o último, a única causa e o objetivo final de todas as coisas. Irmãos, esse é o único Deus digno de ser adorado. Qualquer outra coisa seria semelhante a nós. Algo com começo, algo com necessidades. O Deus da Bíblia não. O Senhor Jesus, o Espírito Santo, o Pai, Yahvé, ele é independente. Ele sempre existiu, sempre existirá. É perfeito em suas características por si mesmo e é livre para fazer tudo o que lhe apraz, como diz a palavra dele. Ele é um Deus independente. Agora falando de uma segunda característica de Deus, que nós chamamos de imutabilidade. Imutabilidade quer dizer que Deus não muda, nem é passível de sofrer alguma mudança. Deus é imutável. Novamente, isso é um atributo incomunicável, porque qualquer outra coisa que você pensar na criação está em processo de mudança. Olha para você. Você está mudando. Né? Ganhando quilo, perdendo cabelo, aprendendo coisas, esquecendo outras. Você está mudando. A natureza está mudando. Os elementos físicos mudam. Tudo muda. Deus é o único que é imutável. E dizer que Deus é imutável se aplica em 3 coisas. Aliás, 4. Primeira, Deus é imutável em seu ser e perfeições. Depois, Deus é imutável em seus propósitos. E por fim, Deus é imutável em suas promessas. Vamos ver essa questão da imutabilidade de Deus no seu ser e perfeições. Olha o que diz o Salmo 102, versos 25 a 27. No princípio firmaste os fundamentos da terra, e os céus são obras das tuas mãos. Eles perecerão, mas tu permanecerás. Envelhecerão como vestimentas. Como roupas tu os trocarás e serão jogados fora. Mas tu permaneces o mesmo, e os teus dias jamais terão fim. Percebe a comparação entre a criatura e o Criador? Outro texto, Malaquias 3:6. De fato, eu, o Senhor, não mudo. Quer afirmação mais categórica que essa? Não mudo. Outro texto, Tiago 1:17. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, que não muda como sombras inconstantes. E por fim, Hebreus 13:8. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e será para sempre. Então Deus não muda em seu ser, em sua essência, nem nas suas perfeições. Não existirá um dia em que Deus deixará de ser santo,
ou será menos santo, ou será menos amoroso. Não haverá um dia, porque Deus não é passível de mudança. Olha que interessante o que diz o A.W. Pink sobre isso. Como ele resume de forma clara e direta. Ele não pode mudar para melhor porque já é perfeito. E sendo perfeito, não pode mudar para pior. Resumiu a questão. Deus é imutável em seu ser. Imutável. E isso nos dá tanta segurança, irmãos. Porque nós somos mutáveis, nós mudamos. A sua fé muda. Tem dia que você está com a fé lá em cima, dia que você está com a fé lá embaixo. O seu compromisso com Cristo está pegando fogo um dia, no outro parece um iceberg. Você muda. Deus não. Deus é imutável. Não só no seu ser e perfeições, mas também nos seus propósitos, nos seus decretos eternos. Olha o que diz o Salmo 33:11. Mas os planos do Senhor permanecem para sempre. Os propósitos de seu coração por todas as gerações. Eu não vou entrar com detalhe nesse tema dos propósitos, porque aqui nós estamos entrando numa outra área chamada decretos de Deus. Então essa parte dos decretos de Deus nós vamos abordar numa próxima aula. E sobre a vontade de Deus nós falaremos na aula que vem. Tudo bem? Essa questão da vontade gera dúvida para muita gente. Então na próxima aula nós vamos pensar sobre a vontade de Deus e numa outra aula os decretos de Deus. Por hora, eu só quero que você saiba que Deus não muda nos seus propósitos. Ele não muda de ideia. Os propósitos que Ele mesmo estabeleceu permanecerão para sempre. Jesus mesmo disse, não foi? Passarão céus e terra, mas as minhas palavras não passarão. Então Ele é imutável em seus propósitos e também em suas promessas. Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Acaso Ele fala e deixa de agir? Acaso promete e deixa de cumprir? Deus fez tantas promessas para nós, seu povo, e todas elas serão cumpridas. Isso é lindo e maravilhoso. Ao mesmo tempo, Ele prometeu julgar o não arrependido, julgar o hipócrita. E Ele cumprirá todas as promessas. Então a imutabilidade de Deus em suas promessas serve para nós de alento, de consolação, mas também de alerta. Ele é imutável. Ele cumprirá suas promessas boas, no sentido para nós, e também aquelas que são punitivas. Deus não muda. Agora, dizer que Deus não muda deve ser corretamente entendido, irmãos. E aqui eu quero esclarecer algumas coisas para vocês. Primeira coisa que eu quero esclarecer é que dizer que Deus é imutável não significa que Deus é imóvel. Imutabilidade não é imobilidade. Ser imutável não significa que Ele não age, interage com a criação. Esse é um pensamento chamado deísmo. Deísmo. O que é o deísmo? A ideia de que Deus é como um criador de um relógio. Ele criou o relógio, ajustou as peças, deu corda, quando viu que estava funcionando, se afastou. E deixa o relógio lá, já está tudo funcionando. Esse não é o Deus da Bíblia. Deus é imutável em seu ser, mas Ele está em constante atividade. Aliás, na teologia medieval, costumava-se dizer que Deus é actus purus, ato puro, ou seja, Deus está sempre em movimento, sempre em ação, nos seres humanos, na criação. Então não confunda a imutabilidade de Deus com a ideia de que Deus não se move. Pelo contrário, Ele está sempre se movendo na criação e nos seres humanos. Outra coisa, dizer que Deus é imutável não significa dizer que Deus não possui sentimentos. Existe uma área da doutrina de Deus que é conhecida como impassibilidade de Deus. Vem do latim passio, paixão. E essa doutrina da impassibilidade de Deus diz para nós que Deus não possui paixões como as paixões do ser humano. Deus não é movido pelas paixões como o ser humano é. E isso é verdade. Deus não é movido como nós somos pelos sentimentos. Você sabe o que é isso na prática? A raiva vem, a indignação vem, e você fala e faz o que não deveria, não é assim? O que é isso? É você sendo passional. A gente usa essa expressão, não usa? Sendo passional. Deus não é assim. Deus não é um Deus revanchista, um Deus que é modelado de acordo com as suas emoções. Não. Deus não é assim.
Agora, isso não significa dizer que Deus não tem emoções. Deus tem emoções, sim. Aliás, nós temos emoções porque nós somos imagem e semelhança de Deus. Então Deus tem emoções. Deus fica alegre, Deus fica triste, Deus fica irado, Deus fica indignado. Só que as emoções em Deus funcionam de um jeito diferente de nós. As emoções de Deus são totalmente santas. Então, por exemplo, a ira de Deus é santa. A nossa ira normalmente não é. Então Deus é santo em todas as suas características. Então Deus tem sentimentos. Tudo bem? Não é só linguagem antropopática, como dissemos semana passada. Deus de fato tem sentimentos. Agora, esses sentimentos não afetam Deus como nos afetam. Nós somos afetados pelos sentimentos. E muitas vezes fazemos o que é errado por conta dos sentimentos. Deus não. Os seus sentimentos são expressão santa e perfeita do seu caráter. Tudo bem? Outra coisa. Dizer que Deus é imutável não significa dizer que Deus não muda a sua forma de agir conforme as situações. Deus não é só transcendente, separado, exaltado. Deus é imanente, está próximo de nós. E a gente não pode esquecer que apesar de Deus ser eterno, imutável, Ele interage conosco no tempo, no espaço e na história. Então Deus, conforme a situação, Ele age de formas diferentes. Quer ver um exemplo muito clássico disso? Deus manda Jonas ir pregar em Nínive. E Jonas prega o seguinte: em 40 dias, Nínive será subvertida. E aí o rei se arrepende, todos jejuam, até os animais jejuam. E aí Deus não derrama o seu juízo, como havia anunciado a princípio. O que aconteceu aqui? Deus mudou de ideia? Não. Deus interagiu com o arrependimento do ser humano. Então existem momentos na história humana em que Deus muda a sua forma de agir, não porque Ele mudou de ideia, mas porque existem elementos condicionais. Tudo bem? Deus disse, se você se arrepender, você vai ser salvo. Se você não se arrepender, você vai para o inferno. Então, por exemplo, você antes de crer em Jesus, você estava debaixo do castigo de Deus, da ira de Deus. Depois que você creu, você se tornou filho de Deus. E está debaixo do amor, da graça de Deus. Deus mudou de ideia? Não. Ele interagiu com você de acordo com o arrependimento. Ah, pastor, mas foi Deus que decretou o arrependimento. Isso aí é outra história. Que a gente vai ver depois. Tudo bem? Eu quero que fique claro para a gente hoje, é que dizer que Deus é imutável não significa que Ele não muda de acordo com a situação. Não muda de ação. Não muda na sua essência. Ele muda na sua ação. Então, vamos pensar agora em um outro atributo de Deus que nós chamamos de infinitude ou infinidade. As duas palavras servem. Infinitude. Deus é infinito. Ele é o único que possui infinitude. Como diz o Herman Bavinck, Deus não é limitado por qualquer coisa que seja finita e própria da criatura. Deus é infinito em sua essência característica, absolutamente perfeito, infinito em um sentido intensivo, qualitativo e positivo. Deus é infinito. E quando nós pensamos na infinitude de Deus, essa infinitude se aplica em 3 grandes blocos. O primeiro bloco é o bloco do ser de Deus. O segundo bloco, o bloco da infinitude em relação ao tempo. E depois a infinitude em relação ao espaço. Parece difícil, mas não é. Vai ficar bem claro para você. Quando nós falamos que Deus é infinito, nós estamos dizendo que Deus é infinito em sua existência e em suas perfeições. Ou seja, tudo que Deus é infinito. Deu para entender? Deus é infinitamente amoroso, infinitamente santo, infinitamente bom, infinitamente justo e assim por diante. Então, aplicar a infinitude no ser de Deus significa dizer que as perfeições de Deus não têm limites. Ele é infinitamente perfeito em todas as suas características, em todo o seu ser. Deus é infinito em suas perfeições. Essa infinitude também é aplicada ao tempo. E quando a gente aplica a infinitude de Deus com relação ao tempo,
nós chamamos isso de eternidade. Porque um tempo sem fim é eterno. Deus é o único ser eterno. Veja comigo esses textos. Primeiro texto, Salmo 90, verso 2. Antes de nascerem os montes e de criares a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, tu és Deus. Mais um texto, Jó 36, 26. Como Deus é grande, ultrapassa o nosso entendimento. Não há como calcular os anos da sua existência. Salmo 90, verso 4. De fato, 1000 anos para ti são como o dia de ontem que passou, como as horas da noite. Último texto, 2 Pedro 3, 8. Não se esqueçam disto, amados. Para o Senhor, um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Deus é infinito em relação ao tempo. Deus é eterno. Nunca houve um tempo em que Deus não existiu. Ao mesmo tempo, Deus tem conhecimento de tudo o que acontece em todas as épocas da história humana e da história do universo, como se ele estivesse num eterno presente. Aliás, a teologia usa esse termo. Deus está presente em todas as épocas da humanidade. Deus conhece todos os detalhes do passado, assim como conhece do presente e do futuro. Ele está num eterno agora. Como diz aqui o Wayne Grudem, ele fala assim: toda a duração da história tem o mesmo realismo como se fosse um acontecimento breve que tivesse acabado de acontecer. Mas todo acontecimento breve é visto como se durasse para sempre. Nenhum acontecimento desaparece da consciência de Deus. Podemos concluir, portanto, que Deus vê e conhece todos os acontecimentos do passado, do presente e do futuro com o mesmo realismo. Então, dizer que Deus é infinito em relação ao tempo é dizer que Deus é eterno. Ele sempre existiu e sempre existirá. Pastor, mas nós não somos eternos também? Sim, em outro sentido. Nós não vamos morrer. É claro, vamos morrer fisicamente, mas vamos ressuscitar e viver para sempre. Então, nós somos eternos também. Mas nós tivemos um começo. Deus não. Então, ele é eterno num sentido próprio, único. Ele nunca deixou de existir. Agora, quando essa infinitude é aplicada ao espaço, nós chamamos de onipresença. Onipresença. Deus é infinito em sua relação com todo o espaço. Deus está presente em tudo. Olha o que diz Jeremias 23, 23 e 24. Sou eu apenas um Deus de perto? Pergunta o Senhor. E não também um Deus de longe? Poderá alguém esconder-se sem que eu o veja? Pergunta o Senhor. Não sou eu aquele que enche os céus e a terra? Pergunta o Senhor. Deus está presente em todos os lugares. Você pode pensar também no Salmo 139, quando o salmista diz: se eu subir aos céus, lá estás. Se eu fizer a minha cama entre os mortos, lá tu estás também. Se eu tomar as asas da alvorada e ir até os confins dos mares, até ali a tua mão me guiará e a tua destra me susterá. Então Deus está presente em tudo. Então, essa relação infinita de Deus com o espaço, nós chamamos de onipresença. Dizer que Deus é onipresente significa que, vamos lá. Primeiro, Deus está presente em todos os lugares do universo. Todos. Não existe um lugar, o mais distante, que nem o telescópio James Webb consegue ver, não existe um lugar que Deus não esteja. Visível ou invisível. Deus está em todos os lugares. Segunda coisa, ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo, Deus está aqui e está na galáxia mais longínqua. E também na totalidade do seu ser. Deus não está um pouquinho aqui e um pouquinho lá. Não é que o pé de Deus está aqui e a cabeça está em outro lugar. Não, lembra que ele é simples, ele não é composto, não é divisível. Deus está em todos os lugares, ao mesmo tempo, na totalidade do seu ser. Totalidade. Então Deus está totalmente aqui e totalmente em outro país, e totalmente no universo, onde quer que você pense. Deus está na totalidade do seu ser.
Por quê? Porque ele é indivisível. Ele não é um ser composto, ele é um ser simples. Agora, dizer que Deus está presente em todos os lugares, ao mesmo tempo, na totalidade do seu ser, tem que ser corretamente entendido. Dizer que ele está presente em tudo não significa dizer que ele está presente da mesma forma em todos os lugares. E eu quero explicar isso para vocês um pouco. Aliás, surgiu essa questão na aula passada, né? Da presença de Deus, do mal na presença de Deus. Como é que é isso? Vamos lá. Deus está presente em todos os lugares de formas diferentes. Ok? Interagindo de forma diferente com as realidades. Então veja, por exemplo, que Deus está presente, por exemplo, no universo, sustentando. Colossenses 1,17 diz que nele tudo subsiste. Então Deus está presente no universo, na matéria, sustentando. Veja bem, Deus não é o universo, Deus não é a matéria, isso aí é panteísmo. Deus não é a árvore, Deus não é a estrela, não. Mas ele está presente em tudo, sustentando todas as coisas. Todas as partículas do universo, do seu corpo, de tudo. Deus está presente sustentando. Tudo bem? Note que esse sustento, ele não pressupõe bênção ou maldição. Então, pressupõe apenas o poder de Deus em sustentar tudo. Deus não sustenta a árvore porque ela pecou, porque ela é boazinha. A árvore não fez nada. Então Deus sustenta porque ele é poderoso para sustentar. Agora, ao mesmo tempo, Deus está presente, de certa forma, especialmente com o seu povo para abençoar. Então, de uma forma única, Deus está presente com a igreja, com o seu povo, com os salvos, com os crentes. Aqui em Levítico 26, Deus fala que ele estará no meio do seu povo, sendo o Deus do seu povo, guiando o seu povo, abençoando o seu povo. Então Deus está presente com a gente que crê em Jesus, não só sustentando, mas abençoando, guiando, enchendo com o Espírito Santo, dando bênçãos espirituais. É um tipo de presença que só a igreja tem. Entende? Só nós temos. Então ele está presente em tudo, mas de um jeito especial, uma bênção dobrada com a gente que crê em Jesus. Ao mesmo tempo, ele está presente em outros lugares para punir. Para punir. Então, por exemplo, deixa eu fazer uma pergunta para você. No inferno, agora, Deus está presente? Sim ou não? Sim ou não? Não. Por que Deus está? Aliás, por que Deus não está presente no inferno? Um de cada vez. A ausência de Deus? Que mais? Mais alguém? E quem disse que Deus está presente no inferno? Por que ele está lá? Ele está em todo lugar porque ele criou? Mas como pode? Deus está presente no inferno. Como pode? Em Apocalipse 14:10, o texto fala para nós que a fumaça do tormento do inferno sobe pelos séculos dos séculos diante do Cordeiro, na presença do Cordeiro. Então, nós temos essa ideia muito presente na cabeça. O inferno é a ausência de Deus. Mas essa ideia não é bíblica. Deus está presente no inferno em juízo. Então, o terror do inferno não é que Deus não está lá. O terror é que ele está só em juízo. Só em juízo. Quem manda no inferno não é Deus, gente. Perdão. Essa afirmação é perigosa, hein? Deixa eu refazer aí, né? Editor, corta aí, editor. Quem manda no inferno não é o diabo. Dá um amém aí, irmão. Isso, obrigado. Quem manda no inferno é Deus. Né? A gente tem a ideia do diabo tendo um trono no inferno. Aliás, eu li um livro há muitos anos atrás, de uma mulher americana que disse que havia sido arrebatada para o inferno.
Pois é. Ela disse que foi arrebatada para o inferno e chegou lá no inferno, tinha um trono grande na parte central, que era o trono de onde Satanás dava as ordens para os demônios, tal. Gente, isso aí é o quê? A caverna do dragão? É, esse povo é muito criativo. O inferno é dominado por Deus, é Deus que manda lá, é Deus que criou. Tanto que lá no final do livro de Apocalipse, Deus joga a besta, o falso profeta, no lago de fogo. É ele que joga. Não tem quem manda no inferno a não ser Deus. Então, essa verdade, irmãos, é terrível. Deus, pensa, vamos pegar o exemplo de Sodoma e Gomorra, que a gente citou agora há pouco. Deus estava presente lá, em juízo. Em juízo. Pensa no dilúvio. Deus estava presente lá, em juízo. Então, Deus está em alguns lugares especificamente para punir, em juízo. Entende isso? Então, a presença de Deus, ela está em todos os lugares, ao mesmo tempo, na totalidade do ser, de maneiras diferentes. Tudo bem? Você tem que entender isso para compreender como Deus interage, por exemplo, com o mal. Lá em Malaquias, Deus fala assim, que os olhos do Senhor não suportam contemplar o mal. O mal não subsiste na presença de Deus. Em que sentido? Então quer dizer que se eu for uma pessoa ímpia, uma pessoa mal, Deus não vai estar comigo? Sim e não. Ele não estará em forma de bênção. Ele estará em forma de juízo. Deu para entender, irmãos? Então, a realidade da presença de Deus, ela é terrível. Não é à toa, irmãos, não é à toa, que lá no final do Salmo 139, que é maravilhoso, não é? O salmista começa falando: Senhor, tu me sondas e me conheces, sabes quando assento e me levanto, ainda a palavra não chegou à boca, tu conheces, aquela coisa toda. Aí depois ele fala que Deus não só sabe tudo, mas Deus está em tudo. E aí lá no final do texto, desse salmo maravilhoso, o salmista fala assim: quem dera, Senhor, matasses os ímpios. Aí você fala: Davi, aconteceu, cara. Estava num poema maravilhoso, uma coisa linda assim de Deus sabe tudo, Deus está em tudo. De repente você fala de matar o ímpio. Por quê? Porque o que Davi está dizendo é o seguinte: Senhor, quem entende a extensão do seu conhecimento e da sua presença e não reage com devoção, com adoração, com arrependimento, não tem outro caminho a não ser punição. E aí Davi, sabendo que é pecador assim como os outros, ele termina o salmo falando assim. O que ele diz lá nos últimos 2 versículos? Ele fala assim: sonda-me e me conhece. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Por quê? Os ímpios merecem juízo, mas eu sou pecador também. Então sonda meu coração, Senhor, porque eu também quero reagir a essa revelação do conhecimento da presença de Deus da forma correta. Com devoção, com amor, com um coração dedicado a Deus. Então, irmãos, Deus é infinito. Deus é infinito em suas perfeições. Não há limite para as perfeições de Deus. Deus é infinito em relação ao tempo, ou seja, ele é eterno. E Deus é infinito em relação ao espaço, ele é onipresente. Na próxima aula, nós vamos tratar dos atributos comunicáveis de Deus. Comunicáveis. Aqueles que Deus, de certa forma, compartilha com a gente. Ok? Ao longo da semana, eu vou liberar 1 ou 2 textos que trabalham essa questão que nós falamos nessa aula aqui, dos atributos incomunicáveis. Ok? Não tendo dúvidas, vamos orar e agradecer a Deus por essa aula e almoçar. Senhor, nós te louvamos, porque Tu és infinito, Tu és eterno, Tu és onipresente, Tu és perfeito em todas as coisas, em todos os Teus caminhos. A nossa mente não consegue compreender, ó Deus, a imensidão do Senhor. E o que nos assombra, Senhor, é que mesmo sendo assim tão grandioso, tão infinito, tão independente, o Senhor escolhe amar pecadores como nós. O Senhor escolhe enviar o Teu Filho Jesus, igualmente perfeito, santo, imutável, para viver e sofrer por pecadores. Ó Deus, nós te louvamos. Tu és o Deus digno de toda adoração.
Glorificado para sempre seja o teu nome, Senhor. Pelos séculos dos séculos. Que tu, Deus Pai, tu, Deus Filho, tu, Deus Espírito, receba a adoração do teu povo. Porque tu és infinito em seu ser e perfeições. Deus, que o que vimos hoje aqui nos coloque de joelhos em adoração. Nos mova a uma vida mais santa, Senhor. A uma vida que de fato glorifica o Senhor. Porque para isso fomos criados. Para te glorificar. Ó Deus, glorificado seja o Senhor por essa aula. Por cada aluno, cada aluna. Por todos nós que estamos crescendo em conhecimento da Tua Palavra. Obrigado pela Sexta Igreja, que nos proporciona isso. Obrigado, Senhor. Despede-nos agora em segurança, em paz. Dá-nos um dia abençoado na Tua presença, uma boa semana, um bom feriado. Guarda aqueles que estão viajando, aqueles que irão viajar. Livra de acidentes, de problemas. Guarda o Teu povo, Senhor. É assim que oramos, gratos. No nome santo do Teu Filho Jesus. Amém.